Shalom, muita paz, muita luz. Estou dando sequência, esse é o terceiro vídeo, talvez seja um pouco mais curto, porque depende aí da memória, né, do celular aqui, então às vezes ele fica mais curto que os outros, que são mais ou menos de uns 32 minutos. Mas vou dar sequência às minhas reflexões e de repente pode acabar o tempo, né? Pode ser que dure aí 10 minutos, 20 minutos, não sei. De repente chega até próximo dos 30 minutos. Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos assim vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Bom, eu iniciei o primeiro vídeo, né? Quer dizer, esse aqui é o terceiro vídeo do tema de hoje. Comecei falando sobre... fiz uma oração do Pai Nosso. No segundo vídeo eu fiz a oração do Senhor, né? Que foi nos dado pelo Messias, Espírito Santo, Emmanuel Abitruchin. E agora eu fiz uma pequena oração, que eu mesmo, na simplicidade, fiz uma pequena oração, né? Agora, eu havia iniciado esse primeiro vídeo, de 3, né, que esse aqui é o terceiro, falando sobre o livro de Abidruchin, Os 10 Mandamentos do Pai Nosso. Que esse aqui é o livro de bolso, que é editado pela Ordem do Grau na Terra. Eu falei também que Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Então aqui está no português brasileiro, né? Esse livro de bolso, e também tem o formato brochura, que é esse daqui. Eu costumo colocar a palavra Deus em cima, porque é uma obra pessoal de Deus, Pai. Isso é minha convicção inabalável. Isso aqui é a nova palavra viva de Deus, novo e contemporâneo Evangelho de Jesus Cristo. Mas nessa edição, também o Movimento Internacional do Grau no Brasil também edita esse livro. Deus, os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Os 10 Mandamentos de Deus e o Pai Nosso. O título está um pouquinho diferente, né? Ditado pela Ordem do Grau na Terra, está os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Agora no final tem 3 pequenas orações que também o Senhor nos deu, que só está publicado pela Ordem do Grau, né? Que é o livro de bolso e o livro brochura, que é as orações pela manhã, quando acordamos, a oração, que seria a oração matinal, e tem a oração das refeições, e tem a oração à noite, né? Quando nós nos preparamos para o repouso noturno. Então eu vou ler essas orações. Oração matinal eu já fiz, porque eu sempre quando acordo, das primeiras coisas que eu faço é essa oração matinal. Ainda não fiz a oração da minha refeição, porque eu estou em jejum. E eu geralmente faço uma oração quando faço a refeição principal, que geralmente faço lá, por sinal, em média lá para as 14 horas, né, 2 horas da tarde.
e eu até vou falar um detalhe aqui também, é que eu costumo fazer só uma refeição por dia. Para mim, eu acho que é mais prático, porque eu moro sozinho já. Esse ano, agora em janeiro, está completando 23 anos que eu moro sozinho, né? Então, já isso celibatário também já vai para 31 anos, né? Depois que me separei da minha ex-mulher, enfim, não tive filhos, então me dediquei mais assim à espiritualidade, né? Não que um casamento, enfim, pessoa que é casada não possa se dedicar da espiritualidade, mas isso foi o meu caminho, pelo menos até hoje, né? E sigo uma vida assim, bem solitária, né? Até profissionalmente, né? Porque eu atuava muitos anos aí como artista plástico, quer dizer, fazia meus trabalhos, não dependia de um trabalho externo, né? E então tinha mais tempo também para estudar essa espiritualidade, a mensagem do Graal, né? Todas essas coisas. E eu consegui também me sobreviver, porque eu geralmente sou uma pessoa econômica, não saio à noite, eu mesmo preparo minhas refeições. Então meu tipo de vida é bem diferenciado da grande maioria das pessoas, né? Então eu também, eu procuro ser vegetariano, né, o máximo que eu posso. E também eu acho que também um detalhe que sempre falo que é minha opinião, a humanidade é excessivamente carnívora, principalmente agora que está muito mais fácil, né, se alimentar com uma renda maior das pessoas. E, enfim, tem muita disponibilidade de carnes, então, e também de derivados animais. Eu acho que as pessoas precisavam diminuir pelo menos 50%, até passar um período como vegetarianas, que seja aí. E se a pessoa se adaptar bem, eu acho que o Messias Abedurcim até diz que nós, todo ser humano, devia passar pelo menos um período com uma alimentação vegetariana, porque isso no futuro da humanidade, só no reino do milênio, quando a pessoa tiver com uma sintonia, né, uma frequência mais firme na luz, né, de Deus, de sua vontade, de seu propósito. Então, a humanidade vai ser vegetariana mesmo. Ela não vai mais se alimentar não vai mais matar animais para se alimentar. E eu até penso que como leite, ovos, assim, também não vai ser mais usado. Só talvez em casos especiais, talvez um leite de um animal, assim, mas isso é uma opinião, né? Então, eu procuro também, já faz algum tempo aí, também, todos os derivados, né? Leite, ovos, né? É, não, não, não me alimentar. Ocasionalmente, se tiver assim, talvez uma casa de uma pessoa, eu posso comer carnes brancas, por exemplo, frango, é, ovos, enfim. Porque também não tem como ficar totalmente livre disso. A gente, os produtos, por exemplo, você vai comer um bolo, tem ovos, é, tem leite, né? Então, 100% é até possível, né? Mas eu, pelo menos, ainda não me propus a isso, né? Também eliminar essas coisas. Mas, assim, eu não compro, por exemplo, o leite ou o queijo. Isso não tem comprado já faz aí, acho que já está uns quase 2 anos aí que eu estou procurando assim. Eu não compro nem sardinha, frango, ovos, né? Embora até gosto disso, mas o meu paladar com comida vegetariana, é, estou bem adaptado, enfim. A alimentação vegetariana tem muita variedade, muito mais do que animal. Animal poucas coisas que você pode fazer através do leite, derivados do leite, iogurte, queijos, enfim.
Os ovos também pode fazer muito suspiro, enfim, tem muitas formas, ovo cozido, enfim, tem muitas formas de preparar ovo. E até eu acho, de certa forma, saboroso, né? É, agora, as carnes vermelhas que eu acho que eu sempre tive mais reserva mesmo, porque ela já é mais, vamos supor, mais carregada, né? Mais sanguínea e, e também mais kármica também. Na minha opinião, também a humanidade, pelo fato. Não que ela. Isso também está concentrando com a evolução dela, mas eu acho que é, eu acho que algum karma ela sempre ela vai ter. É, alguma coisa ela vai ter que resgatar, mesmo é, a vontade de Deus permitindo, porque isso, nos primórdios, o ser humano era mais carnívoro mesmo, quer dizer, ele tinha necessidade. Não digo que ele é mais, ele no seu ingrediente, ele tinha obrigatoriamente de ter carne, né? Porque ele não dominava tanto a agricultura, enfim, era uma coisa que ele caçava, né? Não cultivava os animais, enfim, né? Agora, mas hoje, aquele que é carnívoro é muito mais carnívoro porque ele pode se fartar de comida, pode, né? Aí daí a obesidade também, que isso não existia, ser humano obeso, que comia excessivamente, né? Podia ter um que tem mais peso que o outro, assim, né? Mas como é hoje, é absurdo de uma vez pessoas chegar a 100, 150 quilos, não, pode até ser, conforme o tamanho da pessoa, enfim, a atividade pode ter 100 quilos, né? Mas 150 quilos, 200 quilos, até tem pessoas aí que os recordes chegaram a 300 quilos, coisa assim, isso aí já é uma coisa completamente absurda. É a pessoa que, que se alimenta 10 vezes, 10, 20 vezes mais do que o necessário, né? Então é isso. Mas então fiz essa reflexão sobre sua alimentação também, que hoje eu acho que imprescindível. Não só o fato assim da espiritualização, mas também a questão da causa animal, né? A humanidade devia diminuir pelo menos 50%, fazer esse esforço, né? Da sua alimentação carnívora, eliminar, né? E também evitar os excessos alimentares, né? É muito excesso alimentar. E eu, lógico, eu tenho um outro tipo de ritmo de vida, porque eu falei aí para vocês que estão aí me ouvindo, que, que eu vivo sozinho há muito tempo, então eu quero fazer umas coisas práticas também, que eu acho que sejam de quadro também. Procuro fazer as coisas mais simples e mais práticas possíveis. Até o fato de fazer uma alimentação por dia tem diversas questões, né? Porque é muito mais prático para mim. Também acho muito trabalhoso ficar mexendo comida toda hora. Tem outra questão também de conservar um peso melhor, né? Se eu começar a fazer diversas refeições por dia, meu peso vai aumentar. E eu acho que o meu não, eu estou ainda no peso daquele índice de massa corporal, está ainda dentro do padrão normal, mas está batendo aí no limite, né? Para entrar no sobrepeso, né? Então com o passar dos anos aí, principalmente depois dos 30 anos, eu comecei a ganhar uns quilos a mais aí, vamos dizer assim. E então esse fato de ter só uma alimentação por dia também ajuda a controlar o meu peso, né? Pelo menos para não chegar naquele limite, né, do peso normal, que, que é classificado como índice de massa corporal, né? Aquele padrão, né? Acho que é.
IMC. IMC, deve ser isso. Índice de massa corporal. Uma tabela, né? Que eu acho que é bem interessante essa tabela de índice de massa corporal. Que é o ideal, né? Depois tem acho que tem quantas categorias? Tem o índice que é sob, né? Sob preço, né? Não sei como coloca o nome, que é um índice que está pessoas que estão abaixo do normal, que são muito magras, né? Vamos colocar sub, né? Subpeso, né? Que está abaixo do peso normal. Depois tem aquela categoria do normal, peso normal. Depois tem o sobrepeso. Depois já vem a categoria obeso. Obeso, né? E depois ainda tem a obesidade mórbida, né? Mórbida. Aquelas que tem risco iminente de morte, né? Então vamos ver as categorias. Parece que são 5. Subpeso, que é a primeira. O 2 é o normal. O terceiro é sobrepeso. O quarto é obesidade. E depois o quinto, obesidade mórbida. Mas enfim, estou fazendo umas reflexões aí. Então é isso sobre alimentação. Isso também é muito essencial para a nossa vida, né? E, enfim, agora eu queria falar só mais um detalhe, que essa obesidade é uma coisa muito problemática, né? Talvez metade da humanidade já está com sobrepeso, né? E nos países desenvolvidos aí, mais ainda, principalmente os ocidentais também, né? Principalmente os ocidentais, né? Que são mais exagerados, né? Cultivaram muito raciocínio, né? Mas enfim. Então eu até queria comentar um detalhe. Eu não sou profissional de nenhuma área assim específica, né? Nem na área médica, enfim. Mas eu queria dar uma opinião sobre que se fala muito sobre esse combate de obesidade e sobrepeso, né? Então a maiorias dos nutricionistas fala que uma recomendação para combater isso é fazer diversas alimentações por dia, talvez café da manhã, depois um lanchinho entre café da manhã e almoço, depois tem almoço, depois o lanchinho da tarde, depois tem a janta, né? E, às vezes até um lanchinho antes de dormir. Então eles preconizam aí até umas 6 refeições por dia, né? Eu faço só uma. Ainda acho que eu deveria fazer jejum, que eu antigamente fazia. Eu costumava fazer jejum uma vez por semana, às vezes até fazia 2, 3 dias. Né? Eu até acho bom, né? Quer dizer, mas isso não é para qualquer pessoa, né? Enfim. Mas eu até precisava voltar a fazer algum jejum com alguma frequência, né? Que eu acho bom, tanto para perder peso, como também a questão de espiritual. Acho que dá uma sintonização melhor espiritualmente, né? Também uma espécie de limpeza no corpo, né? A alimentação vegetariana já ajuda muito isso. Mas o que eu queria comentar aí, fez fazer que eu acho que isso é importante também, eu quero expressar minha opinião, né? Que isso não dá certo, porque na teoria é que nem comunismo, né? Na teoria pode funcionar, na imaginação, mas na prática não funciona. Então esse tipo de alimento, fazer muitas alimentações por dia, né? Em pequenas quantidades, na teoria pode ser até bonito, interessante, mas para quantos que vão funcionar? Para as pessoas que têm sobrepeso ou obeso? Praticamente zero. Na minha opinião, zero. Vai funcionar para ninguém. Porque as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, elas já comem exageradamente.
Então, se ela for fazer 6 refeições, ela não vai comer pouquinho, sempre vai comer a mais. E ela nem vai estar sentindo vontade de comer, às vezes. Ela às vezes se satisfaz só com as 3 refeições básicas, que é o café da manhã, o almoço e janta. Né? Então ela come bastante. Se ela for fazer os lanchinhos aí e tal, em pequena quantidade, ou então, teoricamente, comer menos no café da manhã, menos coisas calóricas no almoço e na janta, ela não, ela não vai conseguir. Ela vai sempre comer em excesso. Então, mais refeições significa mais calorias, mais comida e mais obesidade. Então, isso não funciona, na minha opinião. Isso daí é o tipo de visão sem sentido prático. Né? Então, isso para mim poderia até fazer uma pesquisa, se isso funciona na prática ou não. É só ver as pessoas que têm sobrepeso e tal, que o seu nutricionista tal fizeram essa orientação. Quantos funcionaram? Na minha opinião, zero. Para as pessoas que têm sobrepeso, porque elas não conseguem controlar. Agora, as pessoas que conseguem controlar uma quantidade pequena de alimentação, esses nem chegam a sobrepeso, ficam no peso normal, então o subpeso. Né? Então, isso as pessoas não têm. Aí, sim, elas podem comer. Né? Essas 6 refeições, se quiser, em pequenas quantidades, que não vai ter sobre o próprio organismo, talvez tenha uma atividade que consuma muita caloria e tal. Não tem problema nenhum. Mas essas pessoas não têm necessidade de um nutricionista recomendar isso. 6 refeições por dia, mas em pequenas quantidades. Né? Então, para a pessoa que, que já tem esse hábito, esse controle, não precisa disso. E se quisesse comer, também não tem problema, porque a própria natureza dela, a atividade e tal, ela sempre mantém o peso normal. Então, aí eu vou te dar uma indicação, mas isso é, eu não quero ter responsabilidade sobre ninguém, mas estou falando da minha experiência própria, tá certo? E se alguma pessoa quiser experimentar, é assunto dela, né? Então, então o que eu falo, a minha experiência, eu controlo o peso uma refeição por dia e vegetariana. Eu acho que a pessoa, primeiro que devia controlar, que a pessoa que tem sobrepeso e, e obesidade, diminui 50% da alimentação carnívora, né? De origem animal. Isso já é a primeira coisa. Diminui 50%. Se possível, até por um período, e se desejar, a vida inteira, se torne vegetariana. Mas tem pessoas que eu acho que ainda necessitam comer um pouco de carne e tal. Mas diminuir, então, 50%. Se a pessoa tem costume de... Vou falar só as 3 alimentação básica, né? Café da manhã, almoço e janta. Tenta cortar pelo menos uma refeição. Ou então no café da manhã, comer coisa assim muito... Por exemplo, uma alface, ou então pessoas que gostam de café. Eu não tomo café, pelo menos já faz uns 2 anos também que eu não tomo mais café. Toma um café sem açúcar e só no café da manhã. Você não consegue ficar sem nada no estômago. E se conseguir, fica em jejum, só vai se alimentar na hora do almoço. E na janta, o mínimo possível, coisa bem leve. E se puder também conseguir, então faz, então toma o café da manhã, almoça e não janta. Ou na janta come uma coisinha de nada. Então isso que seria melhor, cortar uma alimentação. Eu não recomendo que faça só uma alimentação, porque as pessoas que estão no seu dia a dia aí, eu acho que é muito difícil. Né? Mas pelo menos diminui. E se conseguir fazer jejum, talvez de preferência um período que ela está mais tranquila, talvez um fim de semana, talvez, né? Aí é pessoa para pessoa, né?
Eu acho que é mais fácil fazer jejum quando você está em casa, né? Você não está você não está no dia a dia aí, né? Na correria. Bom, então essas aí estão minhas reflexões. Bom, estou vendo que o vídeo já está com 25 minutos, até mais que eu pensava. Não sei se vai chegar nos 30, mas então eu estava falando das orações, né? Então eu tenho a oração matinal, que o Messias Bedrucci nos deu, que é essa, oração matinal. A ti pertenço, ó Senhor, que minha vida seja apenas uma prece de gratidão a ti. Aceita pela tua graça esta minha vontade e dá também por este dia o auxílio de tua força. Amém. Sabe que essa oração, às vezes eu penso assim, quando a pessoa, eu acho que ela pode ser feita a pessoa que é casada, né? Ela está lá do lado da esposa, então do esposo, eu acho que isso até é bonito, né? De manhã se acordarem junto, né? Até se darem as mãos e orarem juntos. Eu acho que é bonito. Aí fala assim, a ti pertencemos, ó Senhor, que nossa vida seja apenas uma prece de gratidão a ti. Aceita pela tua vontade esta nossa vontade e dá-nos também por este dia o auxílio de tua força. Então eu acho muito bonito. Se eu tivesse uma esposa, não tenho a felicidade, né, de ter uma esposa, né, porque eu acho que isso é sempre uma felicidade, né? Eu acho que a pessoa solteira sempre se sente mais carente, né, de ter, mas também não é fácil, né? Encontrar uma pessoa ideal, uma coisa que não é fácil, né? Quem encontrou, meus parabéns, né? Sejam muito felizes, sejam sempre felizes, porque eu acho que é o ideal. Eu acho que a vida é muito mais completa, né? Eu acho que é uma pessoa que é casada, né? Claro que a pessoa nunca vai ser casada o dia inteiro, porque acontece muitas coisas, né? Até de falecimento de um que acaba, mesmo que uma pessoa um dos dois sempre vai falecer antes que o outro, né? Aqueles que vivem casam e vivem até o fim da vida, né? Eu acho que também questão de casamento, isso eu vou falar uma experiência própria, né? Eu fui casado mais informalmente, tinha uns 27 aos 29 anos, né? E, enfim, eu acho que isso não é recomendado. Eu acho que a gente tem pessoa até meio conservadora e tradicional, né? As pessoas têm que ter aquele primeiro namoro, assim, uma coisa assim, de conhecimento, assim, sair junto, de mão dadas, enfim, no máximo um beijo, né, que é uma coisa assim de certo, tem que ser por etapa, não pode ser nada de precipitação, né? Eu não digo que eu recomendo, por exemplo, sexo só depois do casamento, porque isso é muito, é uma regra que eu acho que pessoas que já namoram, assim, que têm intenção de casar ou já estão noivos, isso é uma coisa que talvez até se fosse o ideal, né? Tá certo? De sexo só após o casamento. Mas isso eu acho que não pode ser uma exigência, né? Principalmente no mundo moderno isso. Mas eu acho que tem que ter etapas, né? Primeiro do conhecimento. Primeiro, quando você conhece uma pessoa, mesmo que você simpatize uma mulher, ou uma mulher com um homem, primeiro vamos pensar assim na amizade, né? Ter o prazer de ter amizade daquela pessoa, isso já é muito bom. Encontrar uma pessoa, mesmo que seja é, por breve momento do trabalho, ou alguma atividade, né, que exista, né, o prazer de encontrar uma pessoa que você goste, que você tenha afinidade. Isso, só o fato de ter uma pessoa dessa, assim, de afinidade, né, espiritual, né, isso como na convivência humana, isso já é uma grande satisfação, né? Mesmo que a pessoa conviva por breves momentos, né, isso no geral, né? Independente se a pessoa que seja casada ou não, né? É sempre bom encontrar uma pessoa que você se dá bem, conversa bem, no seu ambiente de trabalho, ou na escola. Isso é muito bom. Agora, se eu falar em escola, deixa eu só falar um detalhe. Para mim, uma das coisas que precisa com urgente no ensino é o ensino fundamental e médio separar gêneros. Posso dizer que 90% de todas as desgraças que tem aí, aborto, drogas,
pessoa que não tem nenhuma vocação para ficar estudando, ficam lá, é isso. Começou a juntar gêneros, masculino e feminino, do ensino fundamental até o médio, virou essa bagunça, né? Vamos dizer assim, essa degeneração assim dos valores humanos também, né? Isso tem que ser pensado muito. Hoje chegou de cultivo do raciocínio, que isso eu acho que é uma salvação na questão da educação. Mas então, eu fiz aí essas reflexões também, surgiu essa questão do casamento também, né? Então, mas eu acho que sempre o ideal é a pessoa ser casada mesmo, né? Agora, eu acho que também casar é importante, tanto religioso como civil. Tem que ser propósito. Porque essa pessoa, não, quando ela vai querer uma união, né, um casamento informal, enfim, ela já vai com aquela ideia, o meu casamento não vai durar pouco mesmo, então nem vou casar nem no civil e nem no religioso. Então já tem essa predisposição. Então, isso já é um fator a mais para que realmente o casamento, enfim, a união seja um sucesso. Bom, então, sobre a oração, tem a oração das refeições, né? Geralmente é o que está em conjunto, né? Senhor, tu nos dás, cheio de graça, pela atividade de tua criação, a mesa sempre posta. Aceita nosso agradecimento por tua bondade. Amém. Agora, se a pessoa está sozinha, por exemplo, eu posso falar individualmente. Senhor, tu me dás, cheio de graça, pela atividade de tua criação, a mesa sempre posta. Aceita o meu agradecimento por tua bondade. Então, uma oração, se eu estiver fazendo a minha refeição sozinho. Mas se eu que também quiser ter um sentido de que nós estamos sempre envolvidos com outras pessoas do outro plano, né? Outras almas, sempre estamos ligados, então fazer uma oração querendo, mesmo que seja só eu que esteja aqui no plano físico, mas também fazer um sentido coletivo. Eu acho que também isso pode ser feito, mesmo estando sozinho, fazer a refeição com uma fala como se estivesse em coletivo. E por fim, a oração à noite. Senhor, tu que imperas sobre todos os mundos, eu te rogo, deixa-me repousar esta noite em tua graça. Amém. Agora, aqui também é a mesma questão de se a pessoa for casada também e for dormir no mesmo horário, né? Enfim, eu acho que também é bacana, né? Fazer em conjunto. Senhor, tu que imperas sobre todos os mundos, nós te rogamos, deixa-nos repousar esta noite em tua graça. Amém. Então é isso. Vamos encerrar esse terceiro vídeo e ficou assim por enquanto. Shalom, muita paz, muita luz. Amém.